Olá! Bom, a aula de hoje é sobre a metafísica de Platão. Então, vou tentar nesses 15, 20 minutos que eu tenho falar um pouco sobre isso, mesmo que seja um tempo bastante corrido, mas vamos lá. Bom, primeiramente eu acho que é importante a gente situar quem foi Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates que nasceu por volta de 428, 427 antes da era cristã e morreu por volta de 348, 347 também antes da era cristã. Ele viveu na Grécia. Ele foi um dos mais importantes filósofos do seu tempo, e na verdade até hoje, tanto que a gente estuda suas obras até hoje. Então dá para perceber o quanto que ele foi importante para a construção da filosofia ocidental. E a sua filosofia ela é fortemente influenciada tanto pela polis grega, pela estrutura social do seu tempo, como pelas religiões orientais, mais precisamente o orfismo, que era uma religião antiga que apregoava a imortalidade, a divindade da alma, a existência de um mundo para além do mundo sensível. Então, tudo isso a gente vai percebendo algumas influências dessas religiões antigas na teoria de Platão. Então, como a aula é propriamente sobre a metafísica, então vamos entrar agora na metafísica, depois desse breve contexto de quem foi Platão. Bom, metafísica quer dizer aquilo que está para além da física, metafísica. Nesse sentido, pensar essa temática, a gente está no campo de buscar um princípio que esteja para além de todas as coisas e que seja capaz de também explicá-las. E como que isso se dá no pensamento de Platão? Bom, talvez o mais conhecido dele seja o que ficou conhecido como teoria dos dois mundos, mas essa nomenclatura não é muito boa, melhor falar, porque Platão em nenhum momento na sua obra fala sobre dois mundos. Ele, na verdade, ele fala de duas realidades. E que realidades são essas? Que níveis de realidade, para sermos mais exatos, seriam esses? O primeiro é relativo às coisas que são apreendidas pelos sentidos mesmo, que nós tocamos, ouvimos, vemos. E aí essa realidade ele dá o nome de realidade sensível. Aquela realidade que estão para além daquilo que nós apreendemos por meio dos sentidos, ele dá o nome de realidade inteligível, ou seja, que é apreendida somente pela razão. Esse é o primeiro no campo metafísico, essa talvez seja a primeira e talvez a mais conhecida formulação dessa diferenciação das realidades. Com relação a essa realidade inteligível, para ele, que a gente vai ver a seguir a teoria das formas ou teoria das ideias, essas na realidade inteligível, nessa realidade estariam as chamadas formas puras criadas pelo demiurgo. O demiurgo seria uma espécie de deus platônico que cria tanto a realidade sensível, como a realidade inteligível, como as almas, ou seja, ele é um criador na teoria de Platão. E esse demiurgo que cria as almas e a realidade inteligível e o mundo sensível, ele cria por contemplação ao belo, ao mais sublime de todas as coisas, e assim ele cria o mundo, ele cria as diversas realidades, cria também as próprias almas como reflexo dessa sua contemplação da realidade suprema, o sumo bem de todas as coisas. Essa teoria das formas, ou também conhecida como teoria das ideias, a gente pode considerar como talvez a mais importante, uma
construção racional bastante importante no campo da metafísica antiga. Logicamente, aqui a gente está falando da metafísica antiga. Né? O que seriam essas formas, o que seriam essas ideias no pensamento de Platão? Né? Essas ideias ou formas, elas seriam o ser por excelência, ou seja, o ser verdadeiro, o que existe em si e por si, sendo, portanto, essência pura, incorpórea, inteligível, ou seja, somente apreendido por meio da razão. Isso não estaria em algum lugar, né? Seria somente apreendida pela nossa razão. No caso, entre a realidade sensível, né? Quer dizer, a realidade inteligível e a realidade sensível, que são as coisas que nós apreendemos por meio dos sentidos, Platão ele vai colocar a realidade dos entes matemáticos, porque segundo ele, os entes matemáticos, eles possuem características tanto da realidade sensível como da realidade inteligível. E aqui é um pequeno esquema, né, disso que eu falei, só para ficar talvez mais claro, né? Como sumo, ideia supra-sumo, vamos colocar assim, nós temos a ideia do bem, que é o princípio supremo de onde tudo tira sua existência. Nós temos, né, os entes matemáticos, a realidade dos entes matemáticos, que seriam, né, um intermediário, porque, como a gente viu, os entes matemáticos são compostos de características sensíveis e inteligíveis. E, por último, nós teríamos a realidade sensível, né, que seria cópia das realidades inteligíveis. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vir a famosa teoria da reminiscência. O que viria a ser essa teoria da reminiscência? Para Platão explicar essa teoria, ele vai recorrer ao mito de Er. Esse mito, né, ele conta que havia um pastor de Er, o pastor chamado Er, na verdade, que vivia nessa região da Panfilha. Ele morreu e ele foi levado ao reino dos mortos. Chegando lá no reino dos mortos, ele conheceu, né, reconheceu diversas pessoas, encontrou diversos amigos, reis e várias almas que estavam ali, né, que já tinham falecido e estavam ali. E nesse lugar, essas almas contemplam a verdade e possuem o conhecimento verdadeiro. Ele ficou sabendo também que essas almas, né, elas renasciam e voltavam à Terra a fim de purificarem de seus erros cometidos anteriormente. Então, essas almas, quando elas voltavam, elas podiam escolher como que elas voltariam, né? Se elas voltariam como reis, como guerreiros, como um comerciante rico e por aí vai. E no caminho de retorno, uma vez escolhido, você fazia esse retorno, né? A alma fazia esse retorno. E essa alma, quando estava para retornar à Terra, ela passava, ela atravessava uma grande planície, e nessa planície corria um rio chamado Leté, que em grego quer dizer esquecimento. E aí, passando por esse rio, as almas que passavam por ali bebiam das águas do rio Leté. Quanto mais águas elas bebiam, mais elas esqueceriam. Quanto menos água, menos elas esqueceriam das coisas que elas conheceram lá no reino dos mortos. Dessa forma, é interessante perceber que conhecer para Platão é um recordar a verdade que nós uma vez já contemplamos, né? É despertar a razão para que ela se exerça por si mesma. E aí fica, por exemplo, para Platão, eu consigo, ao ver um cavalo, reconhecer que está ali um cavalo, porque a minha alma, né, já contemplou
lá na realidade inteligível das formas puras, já contemplou o cavalo real, de maneira que quando eu vejo o cavalo, a minha mente se recorda dessa, minha alma recorda de ter visto esse cavalo, e aí eu consigo dizer que ali está um cavalo. E também por essa razão que Sócrates, nos diálogos de Platão, também ele fazia diversas perguntas. Por quê? Porque por meio dessas perguntas ele acreditava que ele estava fazendo nascer algo que já estava dentro da pessoa. Então percebam como é que essa teoria da reminiscência, essa teoria da alma de Platão, né, como é que a alma lembra das coisas, como é que a alma conhece as coisas, como é que é importante para a compreensão de aspectos metafísicos da filosofia de Platão. Outra questão que nos ajuda muito a compreender também uma espécie de teoria do conhecimento em Platão, mas também a questão da metafísica em Platão, é o mito da caverna. O mito da caverna, ele talvez seja o mito mais conhecido de Platão, que está lá no livro 7º da República, que, como já é bastante conhecido, eu vou contar ele de uma maneira talvez mais rápida, né? Que é a ideia de que havia prisioneiros lá desde o seu nascimento, acorrentados no interior dessa caverna, e que viam somente a sombra das coisas projetadas na parede para a qual eles estavam de frente, devido a uma fogueira que havia na entrada da caverna. Em algum momento, um deles é arrancado dessa caverna e sai de lá. Uma vez ele saindo, ele dá de cara com a luz do sol, essa luz ofusca a sua visão, de maneira que ele leva um tempo até se acostumar com essa luz, e ele passa a ver a realidade como ela realmente é. Uma vez iluminado pelo sol, esse sujeito passa a conhecer as coisas como elas realmente são. Maravilhado com esse conhecimento da realidade, né, após ter contemplado as coisas como elas realmente são, ele se lembra dos seus amigos que estavam presos na caverna e volta a eles para poder alertá-los de que o que eles estão vendo é uma sombra da realidade, a realidade não é aquilo, a realidade é muito mais bela do que aquilo que eles estão vendo. Os seus amigos, por considerarem que ele está falando maluquice, que está falando coisas muito estranhas, começam a caçoar dele e até mesmo o ameaçam de morte caso ele não pare de negar aquilo que eles estão contemplando ali. E aqui, logicamente, um pequeno adendo é que é muito interessante perceber como que isso aqui é construído por Platão, também fazendo menção a Sócrates, né, que posteriormente foi morto, acusado, né, em Atenas de corromper os jovens e por aí vai. Então a imagem do filósofo aqui como aquele que contemplou o bem, contemplou a realidade das coisas. Então, muitas vezes, quando ele vai falar dessas realidades, ele não é compreendido, é condenado e às vezes até mesmo morto, como foi o caso de Sócrates. Então, o mito da caverna também revela, né, esses traços da metafísica de Platão. E é algo bastante interessante, né? O conhecimento do bem é que nos faz conhecer. O bem é o que nos faz conhecer a realidade das coisas, como elas realmente são. Como nosso tempo é muito curto, eu vou finalizar, né? E aqui é só mostrando com o que a gente viu como que a metafísica pode ser um pano de fundo para se compreender Platão, né? Conhecer é lembrar do que a alma contemplou das ideias puras antes de ter que vir habitar o corpo. A gente viu isso lá na teoria da reminiscência de Platão. Esse processo de lembrança se dá por meio da razão, que é o que Platão ilustra
no mito da caverna, né? Ou seja, uma vez alcançado o bem, que para Platão, né, o bom, o belo e o perfeito, né, ele coincide, o bom e o belo. Uma vez alcançado o bem, sendo iluminado pelo bem, o sujeito ele seria capaz de agir corretamente na cidade, uma vez que para Platão a gente só age errado por ignorância, né? E aí a saída da caverna, que é o conhecido chamado caminho dialético proposto por Platão, é que vai consistir justamente em sair da doxa em direção ao conhecimento das realidades inteligíveis, aquelas que são apreendidas por meio da razão. Bom, então era isso que eu tinha preparado. Espero que tenha ficado claro nesse pouco tempo que a gente tem. Então, é isso. Muito obrigado.